Ok, muito bem. Bem-vindos. Mais um encontro aqui para falar das nossas imersões em tensegridade e biotensegridade. Ahm, Hoje, como eu tinha dito, como eu expliquei no grupo de WhatsApp, eu fiz uma pequena apresentação. Nós continuamos centrados naquele artigo do Stephen Levin, porque eu acho que não vale a pena estar a abordar para já questões muito específicas, temas muito específicos dentro da biotensegridade. Acho que é melhor as coisas irem surgindo, as dúvidas, as questões, as ideias que cada um tem sobre esta área, que é uma área muito recente. Ahm, a mim também é mais isso que me interessa, perceber como é que cada um está a entender este novo conhecimento, porque me ajuda a entender a mim o mesmo. E eu decidi fazer uma apresentação muito pequenina, pode ficar um bocadinho grande, tem três videozinhos pequeninos, sobre uma aplicação concreta no meu trabalho que eu tenho feito ahm, com alguns clientes meus, onde ahm, a visão da biotensegridade me permite perceber de outra forma ou explicar de outra forma aquilo que eu estou a tentar fazer, ahm, que no paradigma antigo eu explicaria de outra maneira e inclusivamente diria que poderia ser contraindicado. Vou passar a apresentação e a ideia é que desfaçam completamente aquilo que eu vou dizer, que contradigam completamente, que ponham todas as questões e mais algumas, hum, porque é o meu, é a minha aplicação de algumas questões práticas, teórico-práticas da biotensegridade, ao trabalho com o corpo. Portanto, não tem que ser verdade, é a forma como eu apreendi aquele conhecimento e resolvi usá-lo. Portanto, queria o vosso feedback o mais possível. Está bem? Se alguém tiver, antes de eu começar a apresentar a coisa, alguma questão que queira falar, entretanto, nós vamos ter mais ou menos uma hora e meia para estar aqui a falar, até nos estarmos fartos uns dos outros. Portanto, se alguém tiver alguma coisa que queira falar, alguma coisa que lhe tenha ocorrido durante este tempo todo, algum artigo que tenha lido, alguma história que tenha ouvido, alguma coisa que tenha sentido, não sei, tem a palavra. Assim, eu posso falar. Eu tenho, estes dias eu tenho andado muito nas redes sociais, tenho tido muito tempo e tenho outras questões, mas eu vou vendo aquilo que chama a atenção e fui vendo algumas das coisas que tu foste aplicar. E eu gosto de explorar, como tu e de outras pessoas, e então ontem Algumas coisas, desculpa, algumas coisas que eu apliquei. sim, que tu vais demonstrando, que vais, ou seja, fazes a síntese escrita daquilo que estás a tentar fazer Ok, com ok, o ok, corpo, ok, né? ok. E achei muito curioso um exercício a fazer um destes dias, não sei quando foi, sobre tipo um avião, mas a uma lateral. Estás a ver? E Uhum, estás a tentar uhum. sentir a estabilização interna. Então, ontem tive a tarde para mim, andei a brincar com aquelas coisas das praias, a tentar sentir um bocadinho aquelas coisas. Pá, e aquilo faz mesmo muito sentido no corpo. E aquilo perpetua-se, sei lá, pá, aí umas 24 horas, depois sem que aquilo começa-se a perder. Mas eu sou capaz de ter andado ontem para 2, 3 horas depois a brincar com aquilo. Depois andei lá com as gadas, andei com o kettlebell, andei só com o corpo e sente-se mesmo uma diferença. Eu no meu corpo sinto, Hum. sinto isso, uma diferença muito grande. Com Eu, algumas eu, pessoas, diz, podes falar, não, fala, não, fala. desculpa, é só para tentar enquadrar a conversa para toda a gente. O exercício que o Manuel está a descrever, que eu postei lá nas redes sociais, eu estou eh, com as mãos apoiadas, as mãos e os pés apoiados no chão, as pernas estão completamente esticadas e eu deixo a mão e o pé do mesmo lado no chão
a uma distância muito curta, a uma distância de um palmo uma da outra. Portanto, é um- uma base muito pequenina. E vou tirando o outro braço do apoio e vou tirando a perna oposta, livre, para fora do chão e tento fazer umas torções e umas rotações e umas movimentações com o braço e a perna livres do mesmo lado, mantendo o apoio só sobre um lado e o meu foco, quando faço esse apoio, é no que o Manel chamou de estabilidade das pregas. Eu estou a ver que eu estou consciente deste novo conhecimento que me permite aceder a esta consciência de que aonde o meu corpo se está a estabilizar é numa massa, numa zona interna dentro do tronco, na zona do abdômen, na zona da coxa femoral, que não tem nada a ver com ossos, nem tem nada a ver com músculos, e o que eu vejo acho que nós já falámos do Gamberto, aquele senhor francês que faz aqueles vídeos sobre strolling under the skin, onde ele mostra como é que é com uma câmara, com, com, com aquelas camarazinhas que se introduz para fazer as cirurgias. Ajudem-me lá, que eu agora bloqueei. Aquelas cirurgias de Endoscopia. 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 Exatamente. Portanto, mete uma câmara, enfia uma câmara debaixo da pele, uma câmara endoscópica, e vai mostrando como é que o tecido debaixo da pele se vai formando e reconformando, que não tem nada a ver com o músculo tem a ver com a matriz intersticial extracelular que tem aquela configuração toda de faz e desfaz, todas aquelas formas geométricas que se vão formando. E eu foco-me nessa possibilidade, nessa realidade já observada no corpo e vejo, sinto, re- imagino que é isso que me está a acontecer. Eu estou a ligar, a desligar, a ligar, a desligar. Milhares de ligações e desligares contínuos numa malha não direcionada para lado nenhum, que me permitem ir absorvendo internamente os desequilíbrios dos segmentos externos que eu estou a mover, em vez de estar a pensar que existe alguma parte muscular externa que me está a segurar e outra que está a alongar. Portanto, esta permissão que eu me estou a dar vem deste conhecimento novo sobre este paradigma. É só para explicar, porque o Manel estava a descrever uma coisa que se calhar nem todos estão. Diz. A mim faz-me lembrar, sei lá, eu parece-me que estou a apoiar num tecido, sei lá, gelatinoso, ou sei lá, assim uma coisa, assim uma massa gelatinosa com capacidade de absorver choques, sei lá, não sei. É o que eu sinto e sinto o corpo a começar a aquecer por muito lado. Essas são assim as duas características que eu vejo. E depois de treinar com isso, parece que sinto muito menos a referência dos ossos, parece que sinto que deixo de ter ossos, mesmo a mexer a coluna, a mexer isto, mexer aquilo, parece que é um tecido muito mais mole, sei lá, explicar por palavras não é completamente fácil, mas um tecido muito mais mole, parece que deixo de sentir os ossos, parece que consigo ir a amplitudes muito maiores, amplitudes Uhum. articulares muito maiores, daí eu ter falado outra vez já naquela, já não meto em qualquer, a questão do galgo, das patas de trás e para a frente, e depois, ok, estive a explorar isso, depois estive a brincar com essas questões e consigo aceder a isso de forma muito, muito maior, é Muito mais fácil. muito mais fácil. E Posso, consigo posso amplitudes maiores. só dar uma experiência que todos podem fazer agora, que, que esta palavra que eu vou usar tem resultado com quase toda a gente com que eu trabalho, que tem a ver com esta imagem que o Manel descreveu, sentiu e que eu tentei passar naquele vídeo, portanto, que eu senti quando fiz. Se vocês tiverem um braço à frente e pensarem onde é que o braço se vai articular com o tronco, vocês podem fazer uma adução do braço e perceber, sentir, sabendo que têm um segmento
que se articula num maior segmento, eu sinto essa articulação e o movimento e as tensões em volta desta dobra, ok? A imagem que eu uso agora é a imagem de velcro. Velcro, aquele rack velcro, tem aqueles dentinhos de um lado, muitos dentinhos, se vão ligando a qualquer coisa, e quando o velcro, quando duas superfícies de velcro se ligam, elas não fazem só isto, eu vejo este crippling destes entrar. Portanto, se eu imaginar velcro aqui dentro da minha articulação, e se eu deixar que o velcro se vá ligando parte a parte, eu sinto um movimento completamente diferente. Eh, não sei se é pela imaginação, que, bem, é com certeza pela imaginação, mas essa imaginação é permitida se eu pensar que o braço é um osso que se articula no outro osso e é uma articulação do tipo socket and ball and socket, eu percebo que chega aqui, rodou e parou. Se eu achar que, se eu me esquecer dessa referência anatómica como a referência para me mexer, ou que são músculos que me aproximam, tenho um segmento do outro. Se eu deixar essa visão e essa referência como a que informa o meu movimento e adotar uma referência diferente, porque tenho esta realidade onde me posso apoiar, eu começo a mover-me não a partir dos músculos e dos ossos e dos tendões, etc. Passo a mover na minha imaginação, através de uma forma que é concreta e que, como o Manuel diz, eu também tenho essa experiência, me dá uma mobilidade que eu nem imaginava poder ter. Uma mobilidade, eh, parece que sou mais de borracha, para dentro de mim mesmo, do que feito de partes que se mexem umas nas outras. Esta é claramente a sensação que eu tenho. E obrigado por teres isso, Manel, porque de facto era essa. Eu percebo que quem vê aquilo, e não tem estas referências, não consegue chegar a essa conclusão. Portanto, Sim, essa é outra das questões que eu acho que a biotesseguridade tem, que eu tenho vindo a discutir com mais pessoas, em mais grupos, é que a experimentação e a vivência dos conceitos é fundamental para serem apreendidos e serem de facto compreendidos, para deixarem de ser questões teóricas, hum, porque os modelos que nós temos metidos na cabeça são ossos que se articulam uns nos outros, são músculos que puxam um segmento para cima do outro, são tendões que param não sei onde. Portanto, tem as limitações ósseas. Eu movo-me à partida sabendo que essa é a realidade com que eu vou trabalhar. E se eu tiver outra realidade experienciada, os conceitos vão fazer outro sentido. E isto é o que toda a gente tem dito nos grupos com que eu trabalho, é que acham que é fundamental a experimentação, a vivência dos conceitos. E andamos todos a tentar vivenciar os conceitos, depois aparecem coisas um bocadinho trambólicas, acho eu, e outras que fazem de facto sentido. Eu posso acrescentar só aqui uma coisinha. Hum, eu tenho a sorte de poder estar muito de perto com o Nuno, treino com ele uma vez por semana e ele pratica comigo estes princípios todos novos. E em relação àquilo que o Manel estava a dizer, eu tenho também uma sensação muito parecida, hum, mas tudo tem a ver com o mind shift, com a nova abordagem ou perspectiva de como encarar o movimento e o exercício. E o Nuno tem-me ajudado tremendamente nisso. E quando, por exemplo, num dos exercícios em que, no rollover, que é levar as pernas, por exemplo, todas lá para trás, eu sinto que
aquilo onde eu me foco não é encolher a barriga, a contrair os músculos, é deixar mesmo o movimento, esses tecidos internos, como o Manuel estava a dizer, esses tecidos internos repuxarem, esse velcro cá dentro ser repuxado, e de facto o movimento torna-se muito mais simples, sem esforço. E eu que tenho alguns problemas na sacroiliaca, por toda esta zona, sinto que esse foco nesse sítio, dessa maneira, me alivia todos os problemas que eu tenho atrás. E é uma coisa muito experiencial que eu tenho a sorte de poder fazer. Era só para ajustar um bocadinho àquilo que o Manuel estava a dizer, que é muito parecido. É Obrigado, uma Silvana. experiência incrível. Obrigado. É que, de facto, eh, a dimensão do que eu, o Manel e a Sila estamos a dizer, pelo facto de vivenciarmos o movimento com estes conceitos eh, embebidos na nossa mente e na nossa consciência, eh, faz-nos entender coisas que, se calhar, para quem vai ouvir esta gravação, vai dizer: Ok, sim, pois. eh, Só vai fazer sentido, faz um sentido de é um mundo novo que se abre quando começamos a experienciar as coisas dessa forma. Diz não. Olha, eu já agora aproveito para cumprimentar também a Cília, que eu não tinha cumprimentado. Um beijinho. Porque eu estou agora aqui com um novo dispositivo e então aqui um tablet ainda não estou a dar vontade para pôr aqui a quadrícula aqui que aparece em toda a gente, então é que viver aqui, estava a Cília também, felizmente. Eu partilhando também um pouco as minhas reflexões, que há muito tempo já não participo nas nossas tertúlias, digamos assim, técnico-científicas, sobre a tenseguridade, e eu partilho um pouco condicionado também pela minha experiência profissional, não é uma experiência de estar assim nas trincheiras, como o Nuno está, e o Manel está, e a Cecília também estão, mas como praticante de determinadas atividades, como o pilates, o yoga, essas coisas todas, o surf, tem muito relacionado com isto. E então, o que é que eu sinto que é um benefício muito grande que resulta desta nova abordagem baseada na tenseguridade? É sobretudo, e a gente tem que ter um ponto de partida, porque isto é tão complexo, a gente tem que se agarrar a alguma coisa para poder começar a caminhar no meio destes conceitos todos. Então, há uma evidência, tanto eu sinto isso, tanto também do ponto de vista académico e científico, etc., há uma evidência da profunda relação entre o corpo e a mente. Pronto, isto é quase como um dado comum em várias circunstâncias. Mas nós trabalhamos com o movimento e sentimos isso de uma forma, se calhar, sui generis em relação às outras perspectivas. E nós sabemos que aquilo que se passa na nossa mente influencia não só o estado do corpo, mas também a forma como realizamos as tarefas. Não é uma tarefa quando estamos exaustos, quando estamos deprimidos, ou quando estamos felizes, etc. Depende do estado em que nós estamos, do ponto de vista emocional, por exemplo, isso faz com que a gente realize as tarefas de outra forma. E também, recentemente, quer dizer, há 10, 15 anos, também há uma evidência grande de que se nós fizermos determinado tipo de exercício, isso também ajuda ou condiciona o nosso estado em termos mentais. Ou seja, há uma relação bionífica, digamos assim, entre o corpo e a mente, o que reforça o conceito de ser. Prontos. O que é que isto implica? Implica que nós temos que, eventualmente, arranjar um outro tipo de linguagem para que, quando façamos os exercícios, possamos transmitir às pessoas realmente o estado de ser que nós queremos que elas atinjam quando fazem aquela prática. Uhum. Pronto. E é nesse contexto que eu vejo de uma riqueza muito grande a tenseguridade. Porque a tenseguridade, ao fim e ao cabo, o que é que nos faz? Permite-nos nós enquadrar toda essa complexidade, criar modelos que depois vão evoluindo, que vão se complexificando, modelos metafóricos como aquilo dos recs, tanto dos velcros, dos atritos, etc. Portanto, do relacionamento que nós temos com o mundo à volta das variáveis mecânicas, fisiológicas, etc. Portanto, eu penso que, em vez de nós falarmos agora, por exemplo, de flexões, abduções, etc., as coisas todas, aquilo que a Cecília estava a dizer, e tu também referiste anteriormente, já temos que arranjar outro tipo de linguagem que seja a tal linguagem que nós podemos sentir, diminuir a pressão, vamos ganhar espaço, vamos fazer com que este velcro deslize. Portanto, é tudo uma nova linguagem
é que nós nos devemos basear para dar os feedbacks, para se atingir um determinado estado do ser, porque a integridade, ao fim e ao cabo, é uma coisa assim que parece quase que paradoxal, mas não é, de que uma coisa que nós estamos a falar que é fluxos de energia mecânica que estão ligados aos nossos fluxos de energia emocional, digamos assim. E todos estes aspectos passam por variações da tensegridade, que por sua vez têm traduções que têm que ser legíveis do ponto de vista humano. E como eu já referi há uns tempos, portanto, aqui a arte vai ser uma coisa fantástica para nos ajudar a arranjar este tipo de linguagem. Eu penso que este tipo de, por exemplo, estas coisas da tensibilidade, eu penso muito nisto e aplico, não só por curiosidade técnica, científica, etc., mas também por curiosidade em termos de melhorar o meu desempenho, a minha felicidade, etc., o meu caminho de propósito, digamos assim. Eu, quando faço surf, faço yoga, faço pilates, ou ando a pé, bicicleta, etc., as coisas todas, eu começo a pensar de uma forma relacionada com a tensibilidade, distribuição daquelas tensões. Eu sei que são forças, mas é muito mais do que forças. Há ali aquelas tensões todas, eu estou a remar, eu até estou debaixo d'água, estou a pensar como é que eu vou me relaxar, e é engraçado. Se eu pensar numa perspectiva idêntica, ou seja, se eu pensar de uma forma que é própria da tensibilidade, digamos assim, eu até vou começar, às vezes, a suspeitar determinadas situações que eu tenho do ponto de vista emocional e que eu não detectava. Tensões, e que a gente já ouve este tipo de afirmações dos colegas da psicologia, da psicoterapia, não só, essas coisas todas. E é engraçado, nós ao irmos por este caminho da tensibilidade, vamos ver essas tensões. Essas tensões às vezes dizem-nos muita coisa. E, portanto, isto para mim, sinceramente, no estado de evolução em que eu estou, que ainda me sinto bastante ignorante neste contexto, permite-me, ao fim e ao cabo, criar um determinado tipo de linguagem e, sobretudo, é não só uma forma de acesso ao meu estado, ou seja, é uma forma de eu, às vezes, diagnosticar como é que eu estou, deixa-me cá ver como é que as minhas tensões andam por aqui distribuídas, mas depois, quando eu começo a explorar determinado tipo de movimentos e a ver como é que eu tenho que me comportar, eu às vezes também vou buscar ali determinados movimentos para que me transportem e que me ajudem a superar outras circunstâncias. Portanto, eu acho que a tensibilidade é também, dentro daquilo que eu consigo entender atualmente, é um meio fantástico para nós trabalharmos com maior profundidade e de uma forma mais transversal esta relação do ser, do corpo-mente. E, portanto, quando começam a dar esse exemplo e os outros colegas também começam a dar os respectivos exemplos, eu, por mim, vejo um dominador comum, digamos assim, esta parte do ser. Epá, estamos a voltar à nossa essência, com a tensibilidade. Com certeza, com certeza, com certeza. Diz. Desculpa, Lauro. Não, diz. Estava só a partilhar isto convosco, porque neste momento, eu em termos de, não é domínio, não gosto de referir como domínio, mas em termos de acesso a este conceito, o estado em que eu estou de desenvolvimento é este. Se calhar daqui a uns tempos que vou evoluir para outras coisas e digo, afinal a coitadinha, ainda estava ali, agora já estou melhor. Mas pronto, é isto. Muito bem. Obrigado. Deixa-me só precisar uma coisa. Nós, porque há outras pessoas que vão ouvir isto, e a ideia é que este conhecimento passe o mais crivado possível, no bom sentido. Nós usamos o termo biotensegridade quando é aplicado à matéria viva. Tensegridade é uma área de estudo da física dos materiais normais, da mecânica, como dizemos biomecânica e não dizemos a mecânica do corpo. Dizemos biomecânica, porque há os tecidos têm propriedades. É só para. Não estou a corrigir nada. Eu sei que este uso destas palavras novas Claro. vai levar algum tempo até que nós usemos biotensegridade e não dizemos a minha biotensegridade, porque biotensegridade é como física, é uma ciência, portanto eu não tenho a minha física, não, dentro da física tem coisas, dentro da biologia tem coisas, portanto a biotensegridade não. Portanto este uso destas coisas acho que também tem que ser... Obrigado, Nuno. Estou totalmente de acordo. Realmente a perspectiva adequada. Obrigado. Isso, obrigado. Olá, Lúcia. Olá.
Peço desculpa de não ter entrado a horas, mas estava noutra Entrou viagem. horas, entrou quando entrou. Foi. Nós falámos um bocadinho das nossas experiências de movimento e do que é esta coisa de sentir com esta perspectiva da biotensegridade como pano de fundo para o que para a forma como sentimos, como nos sentimos enquanto corpo durante o movimento, sabendo que se pusermos outra perspectiva, a perspectiva antiga do corpo feito de músculos e de ossos e de alavancas e de etc., eh, vamos ter outra forma de nos movermos ou de sentir como nos movemos e, portanto, o resultado será diferente. E o Ronaldo estava a acrescentar, mais uma vez, a importante ligação do movimento e da parte emocional, onde a energia, que é uma, mas nós chamamos de energia mecânica ou energia emocional ou a energia é só uma que faz mexer esta coisa que somos nós, seres humanos. Eu iria apresentar o tal do videozinho que eu preparei, a apresentação. Na primeira parte da apresentação, hum, eu faço umas referências hum, aos conceitos muito básicos da biotensegridade e vou passá-los muito rapidamente e muito ligeiramente a correr. Depois podem ser pescados se quiserem. E depois tenho dois videozinhos, um do Stephen Levin a brincar com uma torre de tensegridade e outro do Stephen Levin, do Leonid Bloom e do Graham Scarr a fazerem uma cirurgia de recuperação de uma torre, de um modelo de biotensegridade, de um modelo de tensegridade, fazendo o paralelo entre o que eles trabalham com os miúdos que têm paralisia cerebral, com que eles usam uma série de ligaduras e de borrachinhas entre as ligaduras para simular, para facilitar a recuperação do trabalho interno que é perdido nestes miúdos, mas que depois pode ser usado. E a forma como eu usei isso, um terceiro vídeo, onde eu explico, onde eu mostro o que é que estou a usar e como, de que forma, as minhas deambulações. Vamos a isto? Eu vou partilhar então ela. Ok. Conseguem-me ver? Sim? Conseguem ver o que eu estou a partilhar, não é? Então, como é que eu faço isto? Agora devia Apresentação tirar isto daqui, PDF. não é? Já estou a ver, já estou a ver, desculpa. Este Já? é o dispositivo novo que eu tenho aqui, para que não estou ainda habituado a trabalhar com ele. Portanto, agora já estou a ver perfeitamente, Nuno. Obrigado. Ok. Portanto, se quiserem parar e intervir, parem e intervenham. Portanto, isto é a aplicação, a minha aplicação da biotensegridade no meu trabalho, o uso de uma cinta lombo-sagrada, aquelas coisas normais que, se, que existem por aí para dar aquelas estabilidades. Eu começo por algumas referências sobre a biotensegridade, que podem ser esmiuçadas com esta frase, por exemplo, a matéria, qualquer matéria, viva ou não viva, em qualquer nível estrutural, quer dizer, a qualquer profundidade e a qualquer dimensão que eu considere a matéria, eu posso considerar o corpo todo, mas se eu considerar as células dentro do corpo, é outro nível estrutural dentro desta parte da matéria. Portanto, a matéria, em qualquer nível estrutural, organiza-se através da interação de forças de atração e de repulsão que criam tensões e compressões. Um dos exemplos que eu gosto mais que me chama, dois dos exemplos, um em níveis estruturais completamente diferentes na matéria. Se eu pensar na organização dos planetas, dos astros, que são matéria, e que constituem uma matéria maior, que será o nosso universo, eles interagem uns com os outros
e relacionam-se uns com os outros através de forças de atração e de repulsão e mantêm essa relação uns com os outros que confere a estrutura do universo. Se eu pensar um nível micro, 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 a organização dos átomos, os átomos organizam-se uns com os outros através de forças de atração de valências ou de repulsão de valências que levam à organização de determinadas formas que conferem propriedades a essa organização de átomos num elemento qualquer. Portanto, é o mesmo tipo de forças de interação de forças de atração e de repulsão que criam tensões e compressões que levam a que a matéria se organize, se estruture. Podemos ter nisto uma compressão contínua e uma tensão descontínua dentro de uma determinada unidade de matéria. E aqui vemos uma estrutura onde a compressão é contínua. Quando há uma descontinuidade na compressão entre os blocos, há uma falha e provavelmente aquela coisa vai cair, não é? E esse ponto de falha é onde as tensões se fazem sentir melhor, se fazem sentir predominantemente. Portanto, as tensões nesta estrutura de compressão contínua não são muito bem-vindas porque exigem outras tensões de compensação para que a compressão continue contínua e haja integridade na estrutura. Temos outro exemplo de compressão contínua e tensão descontínua, onde existe uma série de tensões nesta organização e estas tensões têm que ser compensadas com a introdução de mais energia para que a estrutura se mantenha nesta figura de compressão contínua. Esta é outra figura mais complicada, mas onde o princípio também se aplica. E podemos também ter uma tensão na matéria, uma tensão contínua e uma compressão descontínua. E é dos exemplos na matéria física. Isto vê-se alguma coisa? Ou está muito pequenino? Isto é um dome geodésico que é organizado, que Não posso depende... interromper. Desculpa? Posso só fazer uma questão, Nuno, já que estás a Força, força, explicar? claro, claro. Eu consegui depois acompanhar a tua explicação. Eu não percebi bem o conceito de tensão descontínua. Ou seja, tu há bocado referiste com a tensão contínua, quer dizer que ao longo do tempo a tensão vai se manter, vai sempre existir uma tensão, não é? E depois a seguir falaste de tensão descontínua. Contínua e descontínua, o que é que tu vá lá. Hum, se eu tiver um segmento como este, isto consegue-se ver aqui, eu vou parar um bocadinho isto só para vermos. Se eu tiver esta caneta não apetece parti-la, não é? Mas se eu tiver uma coisa que eu possa partir um bocadinho de uma mola aqui, isto está organizado porque há uma compressão contínua entre os elementos. Se eu criar uma tensão que tem uma orientação diferente à organização desta matéria, eu vou criar uma falha, um elemento, um ponto de falha que descontinua a compressão e, portanto, tira a estrutura à coisa. A coisa perde estrutura porque há uma tensão que não é uma tensão que se faça sentir de todo o lado, faz-se sentir pontualmente, porque esta organização em bloco tem uma organização em compressão contínua e não tensão. Ok. Sim? Já entendi, já entendi. Ok. Vou continuar a partilhar esta coisa. Portanto, nestes exemplos, este segundo exemplo do cubo, do cone e da esfera, que estão sobrepostos e um está a fazer pressão
sobre o outro, portanto, estão a comprimir-se um contra o outro, porque senão estariam a flutuar. Eles só se mantêm porque existem soldaduras, um ferro enfiado dentro das três estruturas, existe um input de energia, a criação de um magnetismo de atração muito forte entre estas estruturas, portanto, exige a introdução de energia externa para que esta estrutura se mantenha, uma vez que esta instabilidade de ligação entre as partes é evidente na forma como estão organizados. Portanto, haverá uma compressão contínua e tensões descontínuas, e a mesma coisa se passa nestas cadeiras, nesta estrutura de cadeiras. Num dome geodésico, a leveza da estrutura e a resiliência, capacidade de resistência da estrutura é mantida pela existência de uma tensão contínua, pela organização das partes desta forma. E esta triangulação contínua entre as partes promove tensões nos pontos de compressão, nas partes que estão ligadas. Portanto, haverá uma tensão contínua e uma compressão descontínua nos pontos onde as varas dos triângulos se unem. A mesma coisa tem que acontecer numa organização destas, onde esta estrutura feita de humanos não pode ser explicada pela existência de uma compressão contínua, porque se houvesse uma compressão contínua, este senhor que está de pernas abertas em baixo estaria rasgado ao meio, com certeza, e os outros teriam uma força na planta dos pés descomunal, porque todo o peso que estava acima tem que ser suportado numa estrutura de compressão contínua, tem que ser suportada na base, tem que ser descarregada na base. E aqui não é o que acontece, portanto, não pode ser essa a explicação. A mesma coisa para uma figura destas, onde não pode haver uma compressão contínua, não há mais compressão nesta base, há uma capacidade de distribuição da tensão que permite fazer figuras destas e não ter vergonha de as fazer. A mesma coisa neste exemplo, eu quis usar este exemplo porque este senhor tem um elemento compressivo na mão, lá em cima, que está acima do corpo, mas este elemento compressivo não exerce uma compressão contínua de cima a baixo no corpo. Este elemento compressivo está localmente a exercer pressão, que é distribuída pela tensão contínua que deve existir no corpo. E o exemplo mais acima, que nós usamos mais, do icosaedro, onde os pauzinhos, as hastes ou as barras, não se tocam. Portanto, há um fio contínuo, que representa uma tensão contínua nesta estrutura, e há estas hastes rígidas, que são os elementos de compressão, que são descontínuas e porque nunca se tocam. Ok? Portanto, a estrutura da matéria viva é organizada de acordo. Portanto, ela é organizada
dependendo daquelas forças de tensão e compressão, e esta organização é feita de acordo com princípios básicos da física geral. Da física geral, estamos a comparar a organização do corpo humano, de uma árvore, de um ser vivo, à organização de uma pedra. Porque os mesmos princípios básicos da física se aplicam à pedra e ao sistema vivo. São sistemas básicos. Estes três. O princípio do nível mínimo de energia, portanto, a matéria organiza-se sempre procurando um nível mínimo de energia no estado em que se conforma, e eu arranjei esta figurinha que mostra no primeiro exemplo, a bola organiza-se dentro desta limitação daquela forma, no ponto mais baixo, não vai ficar no ponto mais alto nunca, para sempre no ponto mais baixo, que é o ponto de energia mínima. No segundo exemplo e no terceiro, há uma energia potencial e não, para que a bola fique naquele ponto, terá que haver um acréscimo de energia para sustentar a bola naquela configuração. Na matéria viva vê-se isto, por exemplo, numa folha onde as gotas de água tendem todas, havendo uma superfície mais côncava, para o ponto de menor energia, neste caso potencial, o ponto mais baixo da estrutura que estamos a considerar, mais próximo do centro da Terra. E a mesma coisa se pode ver na organização de um iceberg, por exemplo, onde os blocos que estão acima vão tender todos a cair, não tendem a ficar lá em cima. Para que eles fiquem lá em cima, é necessário que haja um input de energia, neste caso térmica, baixo de energia, de diminuição de energia térmica, para que aquela estrutura se mantenha potencialmente àquela altitude toda e não se organize cá para baixo. Princípio, o nível mínimo de energia. O empacotamento denso, este termo empacotamento denso, não sei muito bem se é o termo em português correto, close packing em inglês, que diz que numa estrutura, as partes da estrutura, os constituintes da estrutura vão se organizar todos no mínimo volume possível e tendem a formar estas formas geométricas que otimizam esta organização. E daí depois todo o estudo da geometria, que é importante para entender a configuração e a organização da matéria, da estrutura da matéria. Outro exemplo na natureza, onde as pedras não se vão, neste último exemplo, não se vão organizar. Isto depende do tempo, claro, mas com o tempo todas as estruturas vão tender para uma coisa mais parecida com esta centro da flor, do que esta coisa das pedras, de caos de pedra, que parece um caos, mas é um caos que nos diz que todas elas estão a tender para um ponto mais baixo e estão-se a organizar no mínimo espaço possível, estão a ocupar os espaços existentes. E o terceiro princípio é da geometria geodésica, que o DOM geodésico explica bem, que nos diz que a distância entre dois pontos quaisquer, entre o centro de massa de dois pontos, é sempre, não é a distância, as forças que atuam entre dois pontos aplicam-se no centro de massa dos dois pontos e essas forças são sempre em linha reta. Portanto, a distância mínima entre os dois pontos é mantida e é sempre aquela em que as forças que organizam a matéria, da atração-repulsão, que atuam, portanto, nas partes, atuam sempre em linha reta, atuam sempre em linha reta. Se nós virmos, por exemplo, a organização de maçãs ou de frutas,
em que 3 maçãs dentro de uma taça, como esta coisa da gota d'água, se tivermos 3 maçãs, as 3 maçãs vão formar uma forma de triângulo e a determinação do triângulo será feita pela determinação do centro de massa dos 3 objetos e a ligação, a força que atua entre cada uma das peças de fruta é sempre em linha reta, desde o centro de massa de cada uma das partes ao centro de massa do contíguo ou dos contíguos. Portanto, estes são princípios de, da explicação da organização segundo aceites pela biotensegridade. Não tendo nada a ver, mas tendo tudo a ver com o que eu acabei de dizer, sendo uma parte muito genérica o que eu acabei de dizer, eu vou mostrar um vídeo onde o Stephen Levin mostra uma torre de tensegridade. Este vídeo está em inglês e eu, ao lado, escrevi, fiz mais ou menos um resumo do que, do que ele vai dizer no vídeo. Portanto, quem tiver dificuldade depois a entender o que ele vai dizer, pode parar o vídeo, ler aqui ao lado. Isto é um resumo muito resumido, sem grandes cuidados de língua do português ou da tradução, para que se possa entender um bocadinho o que ele vai dizer. E o vídeo é muito curto, tem 3 minutos, e nós vamos começar já aqui no 32. Isto é desta ABR Dinamarca, e a ABR é a empresa do Leonid Bloom, que depois vamos ver num vídeo seguinte. Isto é a delegação da Dinamarca, onde eles fazem este tipo de divulgações. Yeah, I did want to start showing how Não temos som. Eu também não consigo ouvir. Estava aqui à espera um bocadinho, mas não consigo ouvir. Não? Não, 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 não. o som Ninguém consegue ouvir? não. Ok. Não. Então vamos ler o que está aqui ao lado, que é mais fácil. Ou eu vou lendo o que está aqui ao lado, eu tiro completamente o som, eu deixo mostrar, eu depois posso-vos passar o vídeo por WhatsApp. Portanto, ele mostra um modelo de como usamos eh, para dar uma ideia do que se passa nas crianças. Tem aqui, diz que tem uma torre de tensegridade que representa uma estrutura biológica e as forças que estão representadas no modelo. Portanto, este modelo, os paus e os fios, representam forças, não representam paus e fios. Forças de compressão e forças de atração. E ele vai mostrar que se soltar um dos apertos, que isto tem umas molinhas, vai diminuir a tensão entre algumas das barras, portanto, vai diminuir a tensão geral num ponto da estrutura e toda a estrutura começa a colapsar. E se repararem aqui, neste ponto do vídeo, eu vou parar para passar outra vez, neste ponto do vídeo, a estrutura colapsa essencialmente no ponto onde ele tira a tensão, é a zona que colapsa mais. A parte de baixo da estrutura deixa de vibrar com o movimento da parte de cima, portanto, não há comunicação entre a parte de cima e a parte de baixo. Considerando que isto seria um corpo, deixa de haver comunicação, uma zona de colapso, deixa de haver comunicação com a outra parte, de outras partes da estrutura. Portanto, ele vai novamente tirar a tensão e, se repararem, a parte de cima mexe e a parte de baixo não faz nada, está completamente parada. Também nos pode dar um conceito de como trabalhar esta observação, de como trabalhar com estes casos, transpondo isto para o corpo das crianças com paralisia cerebral com que estas pessoas trabalham. Se aumentam a tensão numa determinada área, como ele vai fazer agora, vamos poder voltar a apertar toda a estrutura.
reestruturar novamente aquela unidade toda. Portanto, ele está a apertar e volta a ficar rígida. Portanto, diz que podem usar este modelo, este conceito, para aplicar as ligaduras de envolvimento, onde reconstruímos externamente o que foi perdido no interior. Eu vou parar o vídeo. Portanto, estes senhores do ABR começaram por ligar os miúdos com ligaduras muito grandes. Dentro das ligaduras, como vocês vão ver no vídeo seguinte, o Leonid vai demonstrar isso na mesma torre. Ele põe elementos de compressão dentro da ligadura que representa os elementos de tensão. Essa ligadura não está muito apertada, porque senão deforma a estrutura, mas ela representa o que internamente, as forças internas, a compressão e a tensão, a compressão descontínua e a tensão contínua representada pelas ligaduras, vai permitir ir reconstruindo essa imagem, essa organização de forças internamente. Oh, Nuno, posso interromper? Claro. Eu estou a achar bastante interessante esta informação que estás a dar. E eu penso que ela pressupõe que nós tenhamos vá lá, um modelo de biotensegridade para o nosso corpo. Penso eu. Ou seja, Modelo de biotensegridade. Ou seja, da mesma forma que ele está ali a utilizar aqueles pauzinhos que representam compressões e aqueles fiozinhos que representam tensões que estão ligados de uma determinada maneira, se calhar para o nosso corpo ele já tem uma ideia de como é que são os tamanhos desses pauzinhos e o tamanho desses fiozinhos, para Não, que não é tem. tudo indeterminado. Portanto, é tudo indeterminado. Inclusivamente, Isso é uma informação importante. portanto, não existe este modelo. Esta é a primeira confusão que toda a gente faz e que eu É isso fiz mesmo. quando vemos que este é o modelo o icosaedro, onde tem os pauzinhos e os fiozinhos, que há uma tensão constante, e estes pauzinhos representam os compressores que dão tensão a esta unidade. Toda a gente diz, mas onde é que eu encontro isto dentro do corpo? Isto não existe no corpo, isto não existe. Isto é uma representação de forças. Quando forças de compressão e forças de atração interagem entre os elementos da matéria, acontece entre os elementos da matéria viva ou com algum tipo de organização específica da matéria inerte, como vimos no domo geodésico, existe uma organização com este tipo de comportamento. E o que nós queremos ver é o comportamento disto e não a forma. E o comportamento diz-nos, por exemplo, se eu abrir um ponto, eu só estou a mexer um ponto disto, mas todos os outros pontos estão a mexer ao mesmo tempo. Se eu tirar um elemento de tensão da estrutura, a estrutura entra em colapso no ponto onde eu tirei a tensão e há uma acumulação de tensão noutros pontos quaisquer. Se vocês tiverem uma coisa destas na mão, por isso é que é importante. Vocês podem ver, por exemplo, eu volto a reconstruir o meu icosaedro e se eu agarrar neste fio, será que se eu me marcar vou ficar em grande? A minha carinha em grande, não é? Não, Estamos a ver em grande. Assim é? Nós Ok. estamos a ver em grande porque és o orador. Ok. Então não preciso fazer nada disto, não é? Portanto, se eu agarrar num destes fiozinhos e puxar o fio, este é um fio daqui, aqui. E se eu puxar para um dos lados, este lado fica bambo, mas este lado fica muito tenso. Estes lados aqui, por acaso, ficam mais bambos, mas aqui deste lado houve outros que ficaram também muito tensos. Portanto, esta tensão contínua no sistema vai responder instantaneamente no sistema todo.
Eu não preciso de informação neurológica que tem que ser processada, não preciso de um comando, não preciso de nada. Mecanicamente, porque isto é em cadeia fechada, o que eu mexo num ponto, imediatamente sinto no ponto oposto. Se eu agarrar, por exemplo, neste fio e agarrar num fio diametralmente oposto, eu vou apertar este. Quando eu aperto este e eu sinto o que se está a passar neste com o meu tato, imediatamente este está a ficar muito tenso. E é este tipo de comportamentos que nós podemos determinar e inferir. Isto é um modelo, portanto, um modelo não é a realidade e nunca nenhum modelo vai representar a realidade, nunca, jamais, mas ajuda-nos a entender o que pode estar a passar na realidade. Se virem desta forma, assim, com um triângulo virado para baixo, isto tem triângulos e formas hexagonais, hexagonais, exatamente. Se eu puser um triângulo, este triângulo assim, e se eu juntar, se eu apertar este triângulo aqui, se eu apertar este triângulo para dentro, existe nos pontos de tensão, aqui, nos pontos de compressão, existe uma rotação, um sentido de rotação, existe uma quiralidade no movimento do conjunto e toda a matéria se move em espiral, em rotações e não em linhas retas. Qualquer impacto que eu introduza, qualquer força de reação do solo, quando eu bato isto no chão, a resultante para dentro do impacto, resultante do peso deste, o impacto para dentro deste, não vem em linha reta cá para cima. Segue para onde houver disponibilidade de seguir. E isto foi das coisas, esta indeterminação e não linearidade da condução da força no corpo, faz, por exemplo, com que qualquer modelo onde eu tenha a aplicação da força no pé, vou medir a aplicação, a resultante dessa força no joelho, isto é uma abstração enorme, porque eu, entre o pé e o joelho, tenho uma quantidade infinitésima, milionésima destas interações de tensões e compressões que não me podem dizer, eu não posso dizer com segurança que esta força que entrou aqui vai ter uma resposta ali com a magnitude X determinada pelos ângulos, não sei o quê, não sei o quê. É indeterminada. Ok? Posso só acrescentar qualquer coisa ao que estás a dizer, Nuno, que acho que talvez seja importante. Quando nós vemos imagens de faixa ao microscópio, percebe-se que são estruturas sem lógica, em termos lineares, sim, de uma complexidade que nós não conseguimos, com a física newtoniana, entender como é que são estruturas móveis, onde as linhas de força estão sempre a alterar e que não são quadrados, retângulos, nada disso. E que isso é a forma como o nosso corpo é todo feito, com linhas indeterminadas e muito complexas. Eu não sei se estou a juntar à tua ideia. Sim, sim, sim. Posso só dizer mais uma coisa. Existem, claro, eh, adensamentos de faixa e a faixa, quando se deposita, deposita-se de acordo com as direções da força que estão a ser aplicadas e, portanto, existem direções que se vão formando no corpo por estímulo continuado unidirecional. Sim, No início é muito indeterminado, vai sempre haver indeterminação, mas acaba por haver trajetos mais comum. mais ou menos compridos, traçados devido à direção das forças predominantes exercidas no corpo. Por isso é que as pessoas que trabalham a passar no supermercado as coisas na caixa, truc, podem acabar com o bracinho, ou, etc. Sim. Aquelas adaptações. Está bem? Oh, Nuno,
Só uma questão. E faço esta pergunta a ti, porque tens uma experiência muito grande de tentar transferir este tipo de abordagem para as pessoas que estás a orientar. Como é que tu transmites estas ideias quando estás a orientar o exercício dessas pessoas? Ou seja, qual é a linguagem que tu utilizas? Que tipo de indicações é que dás às pessoas? Ou seja, quando tu vês que há uma tensão em determinado sítio que eventualmente está associado a um determinado tipo de queixa ou outra razão pela qual as pessoas te procuram para tu poderes eventualmente ajudar dentro daquilo que for possível, etc. Como é que tu falas com as pessoas? Qual é o tipo de linguagem que tu utilizas perante este excelente suporte que é este conceito de biotensegridade e a forma como a energia flui no nosso corpo? Eu digo brincadeira, que é o corpinho da Anon, passa a publicidade. Posso É justamente responder? usando algumas. Lúcia, Posso força, responder? força. Enquanto recipiente, eu acho que quando há zonas de tensão, o normalmente não as aborda diretamente e chama a atenção para a distribuição para outras zonas que às vezes Possíveis. possíveis, Outras possíveis. outras Ou seja, possíveis, adjacentes onde se pode aplicar parte dessa energia, parte dessa força. posso só acrescentar uma coisa, Lúcia, que acho que é fundamental e que é o sentir, que tu também Sentir. já falaste, Ronaldo, já abordaste várias vezes. Sim, Eh, Esta abordagem, ou melhor, a aplicação destes conceitos na prática, tem que ter por base uma capacidade isso, de sentir-se muito grande. sim, E há muitas pessoas que são uns analfabetos motores e estão com a atenção dispersa por outras questões e nunca se deram conta de que têm uma mão mais quente que a outra, ou que nunca se deram conta das sensações do corpo. Não sei como é que vivem, mas vivem dessa forma. Quando têm alguma coisa que as incomode muito, vão ao médico e dizem: dê-me qualquer coisa, resolva-me. Porque elas próprias não têm essa capacidade de sentir. Por isso, a nossa abordagem e a formação que eu dou no Porto com a Ana e com o Miguel tem uma primeira componente que nós chamamos dos fundamentos, que são 2 fins de semana inteiros, que eles às vezes não percebem muito bem o que é que estão a fazer, de aprender a sentir, a possibilidade de sentir. E eu dou uma aula inteira, eles deitam-se no chão, agora o olho direito entra para o esquerdo e eu começo na minha viagem, e agora sim a língua vai para aqui, a língua vai para ali, e depois o dedo do pé, e eles acabam e dizem, mas para que é isto? Isto é porque O nós. conceito de medicamento. Exatamente. Isto serve para quê? Serve justamente para isso, para aprenderes a sentir, para aprender que tens um sistema enorme sensitivo interno que te permite, que te informa de uma série de coisas. E usando esta capacidade de sentir, como a Lúcia estava a dizer, eh, eu procuro usar palavras como aquelas que tu disseste, cria espaço, distribui atenção, redistribui o interior. Portanto, começo a usar estas palavras, mais do que a- não uso músculo, não aperta, eu não quero que aperte nada, eu quero que desaperte, porque normalmente as pessoas estão apertadas em algum sítio, vão apertar qualquer coisa com a sensação de que estão a desapertar, de que estão a dar espaço. E tudo é permitido. E estas permissões são outra das coisas que têm que ser desfeitas na prática, e eu tenho que desfazer isso com os meus clientes, eh, que é dizer, por exemplo, que quando eu estico um braço em cima, eu posso levantar o ombro para o topo da cabeça, e posso desviar a costela, e posso torcer a coluna para chegar mais alto com o braço. Ah, mas isto assim não estou a subir o braço. Mas tu não tens que subir o braço. Tu tens é que chegar mais longe com o teu corpo todo. O teu corpo não é um braço, portanto, desmistificar isto é muito difícil, não é? Muitas das pessoas perguntam: e onde é que eu aperto? Ou como é que eu respiro? Mas eu não posso subir os ombros, mas eu não posso.
arrebitar o rabo, mas eu não posso dobrar a bacia para o lado. Há uma série de coisas que deixaram de ser permitidas. E eu lembro-me quando comecei, há muito tempo, quando a Helena também começou e passou por isso também, que era proibido fazer uma flexão do tronco à frente, pela coxa femoral. Lembras-te disto, de passar por isso, não é? Que fazíamos aeróbica com os joelhos dobrados e com o rabo metido para dentro. Era a posição básica. Havia coisas muito proibidas. O joelho não passa à ponta do pé. Os ombros não podem subir. Pá, há uma série de coisas. As costelas não sobem, têm que estar fechadas, etc, etc, etc. Portanto, desmistificar isto e autorizar as pessoas a usarem-se completamente e a sentir que se estão a usar é parte da arte também que tu mencionavas há pouco, e é dessa forma que eu Bruno, faço. então, eu estou a perceber, pelo menos para mim, estás a ser suficientemente explícito. Ou seja, segundo aquilo que eu estou a entender, a forma que atualmente, ou tu estás a utilizar e que as pessoas utilizam quando utilizam, passa a redundância, a biotensegridade, é, ao fim e ao cabo, dar uma certa literacia às pessoas do ponto de vista motor em termos sensoriais, proprioceptivos, sejam lá eles que foram, para depois poderem aplicar os princípios da biotensegridade. Claro, E ao cabo claro. é isso. Eu estou aqui Exatamente. a transferir para aquilo que é a minha experiência pessoal. Eu estou, por Exatamente. exemplo, em uma prancha de surf para remar. Ou estou acima das pranchas de paddling, estou aqui no mar, a fazer um passeio ao longo da costa, etc. Eu às vezes sinto uma certa tensão que depois transforma-se em dor numa determinada parte do corpo. Eu intuitivamente, ou eu tenho essa preocupação, eu entro assim numa espécie, não vou dizer que é um estado de mindfulness, mas entro assim numa espécie de consciência do meu corpo na altura, e o que eu faço é o seguinte: há aqui uma tensão que está muito acumulada num determinado sítio, deixem um bocado distribuir o mal pelas aldeias, entre aspas. Ao fim e ao cabo, eu estou a aplicar de uma forma um bocadinho naif os princípios da biotensegridade. Ao fim e ao cabo, Tu e todos nós somos seres biotensegres. Portanto, não, estou a tu não perceber. aplicas a biotensegridade, tu és biotensegridade. Essa é a forma como tu estás estruturado segundo este paradigma, não é? Segundo esta forma de pensar. Portanto, tu não aplicas a biotensegridade. Eu vou gerindo essa minha natureza. Ao fim e ao Exatamente, cabo. geres essa natureza. E para gerir essa natureza, vindo de uma natureza mecânica, que se mexe assim em planos e não sei o quê, é neste plano com aquele plano, não podes fazer torção com flexão, não podes fazer não sei o quê com não sei o quê, a cabeça, etc. Portanto, vindo de uma perspectiva mecânica, de máquina, eu tenho muito de séculos, onde o corpo é feito de partes. Tu dizes, se me está a doer aqui, eu tenho que contrair não sei aonde para me compensar não sei o quê. Não, não, é que não é máquina e, portanto, de tirar o mindset, como a Lúcia dizia, de séculos, onde os defensores, os bastiões do conhecimento atual defendem que nós somos iguais a máquinas, comparam o funcionamento do cérebro a um computador, comparam o funcionamento do corpo a alavancas com não sei quê. Nós somos máquinas, somos como as máquinas. E nós somos tudo menos máquinas. Tudo menos máquinas. E isso é uma das partes grandes, de grande dificuldade de, de falar às pessoas. Quando se fala de biotensegridade desta forma quase leviana, como nós estamos a falar, essas questões que tu estás a abordar, que são profundíssimas, nem sequer surgem, porque uma pessoa normal, que não é o teu caso, eh, Obrigado. claro, iria dizer, claro, isto é como a máquina, isto é como. Portanto, trazem logo o pensamento para si, não questionam sequer, porque séculos de aprendizagem não se questionam, aceitam-se. A Terra é plana e ponto. Sim, Ok. e a separação dos segmentos é muito importante. Dói-me o braço. Isso. Mas porquê é que tu estás a começar pelo pescoço em faixa de terapia?
Já lá vamos. Um quarto de hora depois, ainda te dói o braço. Não, deve ter sido milagre. Não, não é milagre. É como o corpo funciona. Porque é que estás a começar nas articulações da bacia quando me dói a barriga? Exatamente. Porque está dividido nos livros de anatomia e está dividido nas especialidades médicas e teve uma certa função indiscutível, mas e que tem uma função, para não é? quem tem uma função indiscutível, mas para quem vive o corpo é um bocadinho obsoleto dividir o corpo em bocados. Fazer só abdominais é absurdo. E é o que tu dizias, Ronaldo. Todas as metodologias de corpo, desculpem, foram criadas com base na, usando a tua expressão, na vivência da nossa natureza. O senhor Pilates viveu a sua natureza biotensegril, sem saber de termos de coisa nenhuma, e criou e recriou movimentações que hoje em dia não são explicáveis pela biomecânica da forma como elas fazia, mas que fazem todo o sentido para quem é corpo. A fascioterapia foi desenvolvida por pessoas que tinham uma sensibilidade extra eh, de toque e de si próprios e, portanto, foram desenvolvendo técnicas e formas de chegar ao corpo que a medicina e o conhecimento do corpo aceites não explicavam. E, portanto, foram muitas vezes algumas das escolas arranjando explicações um bocadinho malucas, quando queriam pôr a biomecânica e a anatomia normal nessas metodologias, porque elas tipo, são fusíveis que não cruzam, Estou de ok? acordo. Ok. Manel, tu querias dizer qualquer coisa? Eu estava aqui a pensar, então dirias que isto é quase procurarmos a distribuição helicoidal do corpo, ou espiral do corpo. Eu no início não partilhei, falei daquela questão das pregas, mas eu estive a ler o capítulo da Susan sobre as espirais e Uhum. depois andei a tentar brincar com isso. E então, primeiro deixava ir o corpo para aquilo que era o mais óbvio para mim, que é esticar os braços e pensar nos meus ombros, e depois tentava vir cá para baixo, começar a pensar na planta dos pés e da planta dos pés começar a fazer rotação a partir dos calcanhares e tentar sentir por aqui fora. E aquelas experiências da barriga, tentar deixar rodar para a direita e para a esquerda e começar até começar cá em cima aos ombros. A sensação do corpo é completamente diferente. A É. amplitude de movimentos é completamente diferente. Consegui muito mais acima. Ok, o corpo aqueceu muito mais por todo lado. Consegui sentir a temperatura do corpo a mudar. Mas consegue-se perceber essa continuidade de corpo. Consegue-se sentir essa continuidade de Consegue, corpo. E depois é consegue. mesmo assim uma coisa que mais não é Isso, linear. Se é muito só uma coisa, helicoidal ou pouco, não sei. nessa questão helicoidal e espiralada em que o corpo se move, eh, quando se tenta explorar isso, essa sensação, vão-se às rotações propriamente ditas. Sim, Mas, se eu pensar, quando eu movo um braço para a frente, parece um movimento linear, mas se eu não, souber total. interpretar o que se está a passar, nada disto é linear. Eh, Portanto, eu posso usar movimentos lineares para trabalhar a espiralidade. É sim. porque eu vejo as pessoas a caírem no extremo de, para trabalhar a Sim, espiralidade, tem que se têm que rodar, espiralar, têm que rotações, andar às voltas. rotações. Ok, eu tentei levar essa sensação, fui nadar ontem, tentei levar essa sensação de deixar o braço ir, ok, e conseguia sentir na barriga, não era propriamente no braço, mas sentia na barriga, e ao pensar ali, sentia que o corpo, a bacia começava a ir muito mais fluida, a amplitude do braço conseguia muito mais longo, muito mais lá à frente, há um bocadinho essas sensações. É um bocadinho a zona da barriga e desde o pubis até cá em cima foi também o que andei a explorar, foi por onde andei mais o foco dos exercícios destes dias, provavelmente terá sido por aí. Portanto, eu digo que tu não estás a desenvolver o teu espiralado, tu estás a desenvolver é a tua capacidade de te Consciência. sentir, a tua Sim, consciência. Também se desenvolve com sim. essa exploração aturada, presente, de movimentos que não têm que ser completamente ao calhas, mas que são direcionados para aprender a sentir.
Sim, provavelmente, não sei, talvez uma, se calhar a explorar sensações menos rígidas de movimento, se calhar seria mais por aí, que sinto que me dá mais andamento, dá Uhum. mais coisas, se calhar é mais por aí. Agora, não sei se também não estou a conseguir ir um bocadinho mais espiralizar ou não, ou se o próprio levar a própria consciência para isso faz com que o corpo obrigue a espiralizar, não é? Isto não é Pois, medível, não é? Não é eu percebo, eu quantificável, percebo. acho eu. Eh, É difícil de quantificar. e lá Pode está, ser nós. quantificável, mas é difícil de quantificar. Por exemplo, o Leonid Não, usa os frames num ok, filme e num segundo usa 5 ou 6 frames para perceber o que é que num segundo de movimento acontece, qual é numa escala diferente do que um segundo, ele vai aos sim, milissegundos, aos não sei quantos segundos, não, agora estou a fazer as contas erradas de ok, certeza, para perceber o que é que acontece quando a mão faz isto. O que é que acontece ok, num segundo estou a de. perceber. Ok? Porque ele usa isto para fazer a análise dos miúdos com compressão cerebral, que têm movimentos muito repetitivos e muito contínuos, onde parece que estão a fazer uma coisa, mas quando o movimento, quando se põe a lupa no movimento, aparecem coisas incríveis. E as melhorias que ele nota têm que ser de alguma forma quantificadas não só pelo bem-estar que os miúdos passam a ter, mas é quantificável pela análise dos frames no movimento. Ok, posso só passar o resto do vídeo, porque nós estamos mesmo já muito em cima da hora, como é ótimo nestas coisas, e eu vou só passar o resto da apresentação, que depois fica para a próxima meeting que façamos, poder usar como mais um tema de conversa que vai dar outro lado qualquer ótimo, como hoje. Porque depois há aqui um videozinho que é muito giro, seguinte. Portanto, este foi o vídeo do Steven. Ah, este vídeo, que se chama Three Wise Men Fixing a Tensegrity Tower, três homens sábios a corrigir uma torre de tensegridade, é a mesma estrutura que eu arranjei, onde eu escrevi o texto. Isto são 6 minutos, portanto o texto é bastante mais longo. E quem quiser ver isto para ler o texto. O texto é legível, não? Sim, sim. Ótimo. Portanto, depois lerão o texto e o que eles vão fazer, muito resumidamente, ele vai agarrar numa torre igual àquela que o Steve arranjou e vai aplicar o tratamento que ele faz aos miúdos usando bandas, as tais ligaduras, e depois usa elementos de compressão para dar mais estrutura. E vocês vão ver que a base da torre, que deixa de receber vibração quando o, quando a torre é colapsada porque se tira a tensão de um dos pontos, quando se aplica aquelas ligaduras que estão laças, não estão muito apertadas, junto com os elementos de compressão eh, espaçados pela operação, a vibração passa novamente a chegar cá abaixo. Portanto, há uma comunicação pelo sistema todo, que é o que se pretende. Eu vou passar isto assim. Ouvem o som ou não? Não, Não se ouve nada? Hum. nada, nada. Não, não, Não se ouve nada, pois não? não. Ok, portanto, isto é o Leonido a falar, que é o senhor do meio. À direita está o Stephen Levin e à esquerda está o Graham. E eles vão. O Stephen vai desmontar a torre num dos pontos, como fez há pouco, que é o que ele está a fazer agora. E vocês veem que a torre colapsa neste ponto, certo? E o movimento que ela tem cá em cima, estão a ver a minha mãozinha, não estão? Sim, sim. O movimento que ela tem cá em cima não é transferido cá para baixo. Reparem, o Leonido está a mexer de cima para baixo, ela mexe até aqui, mas cá para baixo não há qualquer tipo de vibração, porque a vibração é toda absorvida naquele ponto de falha. Está bem? E então, eu vou pôr isto um bocadinho mais para a frente, depois podem ver o vídeo todo, acho eu. Ele vai agarrar em ligaduras e com as ligaduras vai começar a aplicar. Isto são os pontos de compressão, são as borrachinhas, que são os elementos de compressão
que ele vai usar e as ligaduras são as ligaduras que ele usa com os miúdos. Então, ele vai começar a aplicar a ligadura, vai começar no ponto de colapso maior, mas vai distribuir a ligadura sem apertar nunca, vai distribuindo a ligadura pelo corpo todo e é muita ligadura. E eles usam isto com os miúdos que têm paralisia cerebral, os miúdos dormem todos ligados nas articulações, ok? Nas zonas onde eles colapsam, no tronco, etc. Ligados, mas não apertados. E depois ele vai introduzir ali um elemento de compressão, por exemplo. Bem, ele experimenta em cima e vê que já há alguma transferência do movimento cá para baixo. Alguma coisa. Já está um bocadinho melhor. Mas ainda não é suficiente. Vai adicionar elementos de compressão que ajudam a distribuir a tensão pelo todo, como no icosaedro que nós vimos. Ele vai pôr vários elementos de compressão e vai pôr a ligadura toda do princípio ao fim e põe e conversa. E no final, ok, mais um bocadinho, isto é a ligadura até dizer chega. Isso. E no final, ele vai mostrar como é que, mexendo na parte de cima, já há movimento cá em baixo. Sim? Já há vibração cá em baixo. Portanto, isto é a forma de recriar internamente o que é perdido, a tensão e compressão que são perdidas. Está bem? Eu depois vou passar estes 2 videozinhos inteiros no grupo do WhatsApp para que vocês os possam assistir, está bem? Para ser Ok. depois mais fácil cada um. Pronto, eles cumprimentam-se, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu resolvi aplicar isto usando a tal cinta lombo-sagrada. Aqui eu digo que peço que usem apenas a cinta durante as caminhadas diárias que eu recomendo, mas falando e apresentando esta apresentação a outras pessoas dentro desta área, percebi que era uma asneira que eu estava a dizer e depois explico porquê. Eles devem usar a cinta o máximo de tempo possível, enquanto quiserem, ok? Deitados, sentados, a andar. Eu peço para fazer exercício. Os alunos, estes que usaram, tive vários que usaram isto, frequentam 1 a 2 vezes sessões de Pilates comigo. E dos 3 casos, e agora tenho mais 2, mas dos 3 casos que eu já usei, eram 3 casos de pessoas que vieram do ortopedista com prescrição de cirurgia. E o ortopedista disse: tens 3 meses para tentar coisas, para não seres operado. E eles vieram ter comigo, por alguma razão, ainda em Lisboa, e eu pensei: epá, tenho aqui a oportunidade de aplicar ipsis verbis esta lógica, vou arriscar, e arrisquei, porque não sabia exatamente com as Parece aulas de que vai. Pilates, etc., o que é que ia acontecer. O resultado foi que, ao fim dos 3 meses, voltaram ao médico, os 3, em alturas diferentes, e o médico simplesmente disse: pronto, já não precisas de operação. Nenhum dos médicos, nos 3 casos, perguntou o que é que fizeste para alterar a tua condição. Nenhum quis saber. Fez Pilates. Pronto, fez Pilates. Souberam que fez Pilates. O resto, como e porquê, não quiseram saber. Mas ele se calhar não os conheceu porque pareciam múmias, se calhar. Pá. Se calhar pareciam múmias, exatamente. Então, Espetacular, eu vou espetacular. só demonstrar o uso da cinta. Agora, eu espero que ouçam a minha voz. Digam-me se ouvem, espera aí. Eh, eu estou a falar baixinho, mas estou a falar, ouve-se? Não, eu não ouço. Também não consigo. Pá. Ok. Isto deve ter algum segredo para passar estas coisas com som que eu ainda não descobri, peço desculpa. Eu vou também tentar passar este videozinho para todos. Então, eu vou falando e vou dizendo como é que mostro. Vou mostrar a cinta. E a cinta é isto. É uma cinta destas. Eu comprei isto no chinês. Custou-me 10 euros. Ok?
A cinta é elástica e depois tem estes elásticos adicionais por fora, está bem? É ligeiramente elástica, não é muito forte, não é rígida sequer. Depois, comprei estes aquatubos e dividi os aquatubos, também no chinês, a meio. Eles são ligeiramente rígidos, mas têm bastante mobilidade. Eles podiam ser um bocadinho mais móveis. A cinta não é colocada a direito, é colocada numa diagonal, desde o início da lombar, passando pela zona, eu vou mostrar, do sacro, portanto chega lá abaixo ao sacro, isso, e ao pubis na frente, e não está muito apertada, sim? Está justa, mas não é muito apertada, porque esta cinta é bastante elástica. Dá alguma estrutura, mas é bastante elástica. Para além disso, tem estes dois elásticos externos que me adicionam um pouco mais de tensão e de camadas, como se fosse mais ligadura externa, e eu direciono-os também numa diagonal para baixo, porque eu quero reestruturar o ângulo do sacro, que na maior parte das pessoas está perdido, e depois uso estes elementos como elementos de compressão adicionais entre um dos elásticos e outro. E tenho alguns alunos que vão com isto para a rua, que parecem um bocadinho aliens, mas com os resultados fantásticos. Alguns deles não gostaram destes rolinhos adicionais, destes compressores adicionais, e usaram só a cinta sem mais nada. Ok? Desde não explodas. Desde que não explodas, exatamente. Pode ser Porque não presa, sejas eu estava a preso por pensar. atentado Isso pode ser e... presa. Exato. Basicamente é isto. Hum, eu sei que isto é controverso, usar uma cinta continuamente, porque das primeiras coisas que algumas pessoas me perguntaram foi: mas disseram que se eu usar uma cinta dessas, eu estou a disfuncionar os meus músculos, estou a substituí-los. E eu hum, percebo que as pessoas têm esse pensamento. Eu não estou a trabalhar músculos, eu estou a nutrir a fáscia, eu estou a tentar acordar os fibroblastos que reconstroem a fáscia através de uma compressão externa. Estou a recriar essa mesh interna que me vai dar aquilo que o Manuel falava de início, aquele lugar de super estabilidade que tem a ver com os coisinhos dos velcros, etc. Que não tem nada a ver com músculos. Zero a Seria ver com uma músculos. literacia proprioceptiva, ao fim e ao cabo, e funcional. Não é só proprioceptivo, é mesmo mecânico. A ação é mecânica e é uma Estou a ação perceber, mecânica e os fibroblastos trabalham por ação estou mecânica. Se estou não a há perceber. o estímulo mecânico certo, se for demasiado, a reação é outra. Se for muito pouco, não há reação. Para eu despertar os fibroblastos, eu preciso de fazer alguma ação e depois podemos falar do nível de compressão que é ótimo para, através da curva do stress-strain, de carga-adaptação versus adaptação na matéria viva, que tem um comportamento diferente, não é linear, e onde é que dentro da curva devemos nos centrar para que haja mais adaptação, sem haver estrago. Uhum. E isso podemos apresentar essa curva num dia destes se tiverem interesse, para vermos como é que isso funciona, para perceber porque é que hoje em dia se advoga o light touch, o toque suave, em vez do toque da massagem. O que é que este toque da massagem faz e o que é que o toque suave faz? E isso é explicável, por exemplo, através da curva do stress strain dos materiais orgânicos através do estudo dos tendões. Está bem? Está ótimo, Nuno. Obrigado. É isso. Eu acho que há aqui muito material para nós, para quem quiser e para quem ouvir isto, poder
ou ficar completamente baralhado e dizer o que é isto que estes gajos estão para aí a falar, ou ficar entusiasmado e dizer podemos ir por aí e por ali. Portanto, se houver alguém que tenha interesse, que ouça e que veja, escreva ou no canal do YouTube, ou no WhatsApp, ou para mim no e-mail, ou para algum de nós, com as dúvidas que tiver, com as questões mais ridículas que tenha, porque são essas questões que fazem com que nós possamos avançar. Uhum. Boa? Boa. Um ótimo conselho e desafio. Ótimo. Espero que estejamos cá todos da próxima. Muito obrigado por tudo Obrigada a ti. e Obrigado. até breve. Um abraço e beijinhos. Um abraço, obrigado a todos. Obrigado, obrigado.